Tranquilo? Continuando então sobre as aulas de gerador, e retomando até um pouquinho, né? Que é o seguinte, nós chegamos na equação do gerador e nós falamos, olha, a equação do gerador é uma equação de DDPs. Então, aqui vem a ser um gerador. É um elemento do circuito que cria uma coisa extremamente importante, que é a DDP. Tá lá. E como que eu vou representar o gerador num circuito? Bom, se ele cria uma diferença de potencial, eu vou representar com dois potenciais, um diferente do outro. Então tem um pauzão e um pauzinho, né? A gente diz assim, olha, esse é o maior potencial e esse é o menor potencial. Eu não gosto muito de positivo e negativo porque interessa para nós apenas o que é a diferença. Então, por exemplo, pode ser dois potenciais positivos? Pode. Se pegar 100 e 80, dá uma DDP de 20, né? Então eu gosto de falar de maior potencial e menor potencial. O sentido da corrente elétrica, vocês lembram das aulas de eletrodinâmica, tem o sentido eletrônico, que é os elétrons, né, que vão de um lugar para o outro, tá? E tem o sentido convencional, que é o sentido do movimento das cargas positivas, dos portadores de carga positiva. Por isso, quando a gente representa o sentido da corrente elétrica, a gente representa o sentido convencional, que é do maior potencial, né? Lembra lá da eletrostática? Vai do maior potencial, carga positiva, vai do maior potencial para o menor. Então ela sai do gerador, vai para o seu circuito, tal, transformar energia, e vai voltar aqui depois fraquinha, para que o gerador jogue de novo, disponibilize de novo energia para ela saia com alto potencial e assim vai. Então o que distingue o gerador de um receptor é esse sentido da corrente aqui. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Beleza? E a equação do gerador, algebricamente falando, tem a ver. O que é que eu tenho útil nos terminais do gerador? Bom, com certeza é aquilo que eu tenho de total, ou seja, aquilo que eu posso transformar se fosse perfeito, menos a DDP que é perdida por conta da inerência do próprio processo de transformação, né? Então, isso aqui é o que nós vimos na aula passada. Então, nós chegamos na equação do gerador. E agora, nessa aula, o que a gente vai ver? Como é que a gente usa isso? Então, às vezes aparece uma sentença como essa, que é exatamente a mesma coisa, e é uma coisa fácil, na hora de uma prova de vestibular, por exemplo, você entra em contato com ele, mas o que é isso? Que tipo de informação que eu tenho? E é super fácil de fazer. Observe e faça uma relação entre essas duas coisas, né? Tem dois números aqui que estão no lugar de duas letras, que é o E e que é o R. E que na aula passada a gente falou que era o quê? As características do gerador. Uma é a força eletromotriz e a outra é a resistência interna dele. Então só de olhar, você tem qual é a DDP, a força eletromotriz desse gerador aqui com exemplo. É 100 volts. E o que é que significa isso? Essa é a maior DDP que ele consegue produzir. É a máxima DDP dele. Máxima DDP dele, que teoricamente seria a total. Tá, mas ele não vai fazer isso? Olha, provavelmente não. Mas por quê? Porque ele não é perfeito. Como é que você sabe que ele não é perfeito? Ele tem uma resistência interna de 2 ohms. Tá lá. Então, com essas duas coisas aqui, só de olhar eu já sei que ele não é perfeito e a máxima DDP que ele pode produzir é 100 volts. Tá, mas do que vai depender? Por que você está falando de máxima? Porque vai depender da corrente que circula por ele. Por exemplo, se eu colocasse uma corrente de 0 ampere, ou seja, não circulasse corrente nele, olha só o que aconteceria. Coloca 0 aqui, ó, no lugar do I. 2 vezes nada? Nada, né? 100 menos nada, dá 100. Então aqui eu teria uma DDP de 100 volts. Nossa, que coisa legal! Quando a corrente é 0, ele manda para o circuito exatamente a máxima dele. Pô, então ele é perfeito. Sim, um gerador ideal, com 100% de rendimento, é teórico, né? Óbvio. Ele tem um U, que é igual a quanto? 100 igual ao E. Tá lá, ó. Igual ao E. Mas isso só aconteceria se não passasse corrente pelo equipamento. O que é pouco provável que aconteça, né? 0 ampere. Então, no gerador ideal, o I igual a 0, que é uma pergunta interessante também. Tá, beleza. E se eu fosse aumentando a corrente? Aí vai aumentando a corrente, vai aumentando aquela DDP perdida. Lembra daquela parcela do R vezes I, que é uma DDP? A DDP perdida. Conforme você vai aumentando a corrente, vai aumentando a DDP perdida. E, obviamente, vai diminuindo a DDP útil, né? Porque, por enquanto, tá, né, 100%. Então, vamos ver. Se 10 vezes 2, 20, 100 menos 20, 80 volts. Legal, tá diminuindo, né? Tá razoável. Se for 20 vezes 2, 40... 100 menos 40, 60 volts.
E assim, e se eu chegar a 50, que é um número interessante? 50 vezes 2, 100. 100 menos 100, 0. Opa, que é isso? Isso é um dado importante para nós. Por quê? Porque nessa corrente aqui, essa corrente de 50 amperes faz o que com esse gerador? Faz ele não funcionar. Como é que eu sei que ele não funciona? Ora, se o gerador serve para criar DDP, quanto DDP ele está criando aqui? Nada, né? Então ele não funciona. Se ele não funciona, a gente diz assim, olha, ele não participa do circuito. Então ele está fora do circuito, ele está em curto. E aí, estar em curto, não funcionar, U igual a 0. Se eu usar a sentença do gerador, ó, E menos R vezes I, eu vou ter lá 0 igual a E menos R vezes I. Vamos passar esse R vezes I para cá, ó, R vezes I igual a E. E aí eu vou deixar o I sozinho e vou passar o Rzinho dividindo, ó, tá lá, ó. E eu vou ter uma corrente que é muito importante. Esta corrente é a corrente para que o U seja 0. Então, é a corrente que curto-circuita o gerador. Então a gente vai chamar essa de corrente, é muito difícil mesmo na física, né? Então, que nome que eu vou dar para essa corrente? Corrente que curto-circuita. Corrente de curto-circuito. Corrente de curto-circuito. Tá lá. Essa é a corrente de curto-circuito. E é outra informação muito importante para nós. Por que é muito importante para nós? Porque ela só precisa das características que já são dadas aqui, ó. Quando você pega o exemplo que a gente deu, eu tenho a máxima DDP, eu tenho a resistência interna, e com esses dois caras aqui, ó, se eu pegar E e dividir por R, né, tá lá? E 100 dividir por 2. Aqui o meu Ohm é muito feio a minha letra, né, cara, mas ele é um ômega, tá? Bonitinho assim, ele é um ômega, tá? Às vezes parece um R e tal. Mas 100 dividido por 2, o que vai dar aqui? 50 amperes. Que é exatamente aquela que a gente tinha chutado aqui, que curto-circuita o gerador. Tranquilo, né? Então, veja que coisa interessante. Quando o cara te apresenta a equação do gerador, você tem várias informações que podem aparecer numa prova somatória, por exemplo, né? Pode aparecer numa prova de verdadeiro ou falso, que pode aparecer no seu dia a dia. Só de você ler a equação do gerador, você tem várias informações, né? E com o gráfico, então, construindo o gráfico, o que a gente tem? Pô, se eu tiver um I igual a 0, eu vou ter uma big de uma DDP fantástica e o gerador é perfeito, né? Nosso gerador ideal. E conforme eu vou aumentando o I, vai diminuindo lá bonitinho até que chegar um I igual a 0. E nesse lugar aqui eu tenho a corrente de curto-circuito. Tá lá. Essa é a apresentação geral da equação do gerador. Tranquilo? Vamos dar uma olhada. O que eu posso fazer com o circuito, né? Se eu posso colocar em série, paralelo. Vamos dar uma olhada nisso aí.